Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosiane e estamos aqui para mais um podcast Pode Me Deixar Ser Mulher. Nossos agradecimentos aos nossos colaboradores, a Ornatos Joalheiros, que está há 24 anos em Cianorte, uma loja completa, que tem uma variedade enorme de presentes em ouro, em prata, joias sacras para homens, mulheres e crianças. Carícia Moda Íntima, onde nós temos lá a moda de lingerie, pijamas e fitness também. O Instituto Doutora Gabriele Valério de Medicina e Saúde. A doutora Gabriele é médica integrativa e funcional. E ela faz tratamento hormonal, de vitaminas, também para treino, falta de energia. Ela faz o equilíbrio para o seu organismo. E o Empório 3S, que nós temos duas lojas em Cianorte, uma na Praça do Japonês e outra no Max Atacadista. Lá também você encontra tudo que há de melhor e saudável em produtos naturais. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, hoje mais um homem, né? Quebrando um pouco aqui a sequência de mulheres, nós temos um convidado especial que vai falar bastante coisa para a gente, especialmente nessa época de quaresma, né, que nós vamos conversar. E eu vou pedir para ele se apresentar. Sua bênção, padre, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Rosiane, Deus abençoe. Olá a todos que nos acompanham. É uma alegria receber esse convite e participar um pouquinho deste momento, acrescentar mais um pouquinho neste podcast e assim, a partir disso, do modo diferente, buscar essa evangelização. Falar um pouquinho daquilo que é da igreja, de modo especial, deste tempo quaresmal, de tudo aquilo que nós estamos vivendo, de um modo sutil. E assim nós vamos crescendo a cada dia espiritualmente também. Isso aí, padre. E para a gente começar, padre, eu queria saber quem é Padre Gabriel Henrique dos Santos Camargo. Quem sou eu? Sou o Padre Gabriel, tenho 4 anos de padre, esse ano faço 5 anos. Fui ordenado em Cianorte, a qual estou como vigário paroquial, porém sou natural, minha família reside em Umuarama. De nascimento sou moraменse, mas de coração, com esses 5 anos, virei Já é de Cianorte. cianortense. E aí, estudei em Maringá e terminei então os estudos do seminário em Londrina. E ali então eu terminei minha formação, fazia estágio já no santuário e já comecei aqui os trabalhos como sacerdote no ano seguinte. Fui ordenado no dia 5 de dezembro de 2020. Parece Isso que não, mas já tem uma tem uma boa caminhada. caminhada. Já tá falando mais devagar, né, padre? Tô bem bem mais devagar. O microfone não pesa mais, Ai, tá agora... vendo? Fica mais tranquilo, né? Exatamente. Bom, então, pra gente já entrando aqui no podcast, pra gente sempre escolhe uma mulher, né? E o padre escolheu a passagem da hemorroísa, né? E pro tema de hoje, né? É um toque que cura, né? Esse é o tema do podcast hoje, que tem tudo a ver com essa passagem, né, Padre Gabriel? E por que a escolha dessa passagem, que também é seu estudo também, não é? Isso mesmo. Primeiramente, o motivo da escolha é uma das passagens que não tenho domínio, mas é uma passagem que eu tenho mais chão um pouquinho para falar, para conversar com vocês. E de modo especial, pela quantidade de elementos, conteúdos e ali interpretações que nós encontramos a partir dessa passagem. Tanto numa perspectiva teológica, narrativa, essa passagem ela tem muitos elementos, né, para estudar, para a nossa leitura, seja ela acadêmica, seja ela espiritual, e de modo especial, né? Uma leitura que eu estou aí me dedicando há 3, 4 anos nela, por que neste momento deixar ela de fora? Sim. É esse olhar justamente para essa mulher um tanto quanto anônima, que muitas vezes passa despercebida das nossas leituras e de modo especial quando nós pensamos a figura de mulher, mas que tem com certeza muito para nos ensinar. Uma das primeiras discípulas de Jesus, ainda que seja uma discípula anônima, mas ela creu. E ela está descrita em 3 evangelhos, né, padre? Mateus, Marcos e Lucas. Exatamente. Né? Ela está dentro daquilo que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Então nós temos os 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. João, ele tem uma fonte diferente. Sinótico por quê? Sinótico porque vem da palavra justamente. Eles apresentam uma igualdade entre Isso. eles, uma
algumas passagens ali iguais, claro, cada um com o seu estilo, cada um com seus destinatários, com a sua comunidade, e ali algumas passagens cada um conta sobre aquilo de acordo com a sua ótica. E aí vem sinóticos, né? A partir da sua ótica, mas que o tema e o conteúdo vai sendo ali a partir quase que dos mesmos fatos. Sim. Por isso então essa presença. Mas claro, é importante colocar, cada evangelho ele tem a sua originalidade, ele tem o seu objetivo, ele tem a sua comunidade para alcançar. E é isso que faz o evangelho ser sempre algo ali que nos desafia e nos provoca. É uma passagem, eu acho que é uma das minhas preferidas também, da Bíblia, é sobre ela, porque eu acho que é uma passagem assim, muito feminina, né? Que nós temos tanto a cura da hemorroísa também como a filha de Jairo, né? São duas mulheres, como a gente já havia conversado, né? Mas a questão da hemorroísa, eu acho que é muito, muito o universo feminino mesmo, né? Pelo sangramento, pela questão que é uma característica da mulher, né? Que é toda mulher sente essa dor dessa mulher, porque é muito difícil o que ela passou, né? E eu acho que é muito, assim, muito feminina. Exato. Um relato, quase que uma confissão, as minhas passagens, assim, a grosso modo, que eram preferidas e até hoje eu tenho um apreço por elas. Primeiro, a passagem do filho pródigo. Essa passagem também é algo que até hoje chama a atenção. Depois, gosto muito da passagem do Zaqueu. E assim também eu me dediquei em leituras e leituras ali, até pela questão dos estudos, nessas duas passagens que estão só em Lucas. E o engraçado e o curioso nessas passagens é que quem são os protagonistas além de Jesus? Né? São homens. Uhum. Né? Tanto ali no filho pródigo, o pai e os dois filhos, só é um universo que vai acontecendo a partir de protagonistas homens. Zaqueu também. E então, quando eu tive o contato com essa passagem, e de modo especial ali no Evangelho de Marcos, eu também fui desafiado a sair um pouquinho desse universo, né? A olhar ali, ter essa ótica, esse olhar um pouco diferente, né? E aí, justamente, desafiado. Como, e assim, né? Certa vez eu fui questionado até na faculdade, como um homem pode olhar para uma passagem feminina Uhum. nesse sentido. E ali, uma das inquietações que faziam para mim, e justamente foi muito importante, é qual a minha propriedade para tocar nessa mulher. E aí, lendo essa passagem, eu entendi. Não é apenas uma mulher, mas é uma discípula, alguém que vai nos ensinar como continuar nesse discipulado. Uhum. E a partir disso, olhando para um ângulo muito maior, né, é entender ela não apenas como mulher, mas ali valorizar ela. É mulher, sim, mas ela é uma discípula de Cristo, que foi ao seu encontro. E a partir disso é entrar nesse universo e vivenciar essa passagem para a E vida. ela foi muito corajosa, né? Muito corajosa. Muito corajosa pela circunstância, né? Em Levítico, né, tem a passagem que fala da impureza, quando a mulher ela sangra normalmente, no período da menstruação ela fica impura. E essa Isso. mulher, ela sangrou por 12 anos. Então, ela não podia ficar no meio das pessoas, né? Até o lugar que ela sentava se transformava impuro, né? O homem que tocasse ela também se transformava impuro, né? Então, foi 12 anos, né? A mulher normalmente, 7 dias já fica apavorada, né? Agora essa mulher, 12 anos, então um sofrimento muito grande. E uma coisa que me chamou a atenção, e o padre falou agora, coincidentemente, eu acho que não existe coincidência, né? O dedo de Deus que a gente fala. Quando ela fala que gastou tudo o que tinha, me veio na cabeça na hora o filho pródigo, né? Que ele gastou também tudo, né? São duas passagens assim que pede o perdão, que a gente vai comentar um pouco, né? Porque ela se sentia culpada, né? Porque na época as pessoas culpavam a pessoa que ficava doente, né? Era um castigo. Exato. Então ela se sentia culpada. E quando ela falou assim, gastou tudo que tinha tentando a cura, né? E o filho pródigo, até coloquei aqui, o filho pródigo também gastou tudo que tinha, mas ele gastou em outra parte, né? E eu achei muito interessante essa questão desse sofrimento dessa mulher, né? Que ela, ó, provavelmente, né? Ela era anêmica.
Portanto, até coloquei as características aqui, ó. Fraca, ela se sentia culpada, sozinha, impura, ela se considerava pecadora, né? E as coisas impediam ela de se movimentar. Então, provavelmente ela não engravidou, né? Isso. Marido, não sei, porque é quase que impossível, não traz nada de casamento. relato. Então, provavelmente, ela não era mãe, ela não era casada. Tem alguns relatos, mas não são, né, não são assim, relatos concretos, né? O que me passou bastante, assim, que foi a questão do toque, né, padre? O não poder ser tocada, o toque é uma linguagem humana, assim, muito grande, né? De amor, de carinho, de amizade, você toca, pega na mão, né? Oi, tudo bem? E essa mulher ficou sem ser tocada. Isso pegou bastante, né, padre? Exatamente. A primeira pergunta, quando olha para essa passagem, todos vão tentar responder essa pergunta: quem é essa mulher? E as perguntas existenciais que nós fazemos: quem é essa mulher? De onde ela veio? Como ela surgiu naquele momento? E aí, depois disso, né? Para onde que ela foi? Claro, e a pergunta é: será que depois dessa experiência que ela teve com Jesus, será que depois desse milagre que ela recebeu, o milagre de cura que ela recebeu, será que ela conseguiria, entre aspas, abandonar Jesus? Provavelmente não. Provavelmente não. E é a partir disso que começam a surgir as especulações, e aí sim nós temos uma inclinação de tentar nomear as pessoas e tentar dar um significado para essa mulher na continuidade. E a partir disso vão tentar, né, colocar alguns nomes para ela. Se ela era mulher de alguém conhecido naquele momento, de alguma autoridade naquele momento, se ela esteve próximo de Jesus no momento do Calvário, né? Se ela esteve ali próximo em algum momento dos milagres, e assim vai surgindo alguns documentos tentando que responder a essa inquietação. Mas isso daí não tira a credibilidade dela. E a partir justamente disso, a mulher que foi ao encontro de Jesus, ela foi ao encontro de Jesus por quê? Por vários motivos. Mas um dos motivos que explica é justamente porque ela teve coragem. Coragem. E a pergunta, né? O que seria dessa mulher? Qual que era a perspectiva de vida dessa mulher? Essa questão da coragem, ela não tinha perspectiva nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, né? Ela não tinha, era a última chance dela chegar até ele, Exato. né? E eu assim, me pergunto, né? Quando a gente chega perto de Jesus e toca Jesus, né? É uma transformação. E muita gente, ela tinha todos os motivos para não chegar perto dele. Né? E se alguém tivesse visto, ela poderia ter sido linchada até ali, né? Exato. Pela impureza dela, né? E tocar num homem santo. E ela tocou na fímbria, né? Que é um cinto que usa, não é? Exato. Ela tocou nem nele, tocou na roupa dele, Uma espécie né? de um linho que desce trançado da roupa de um judeu. Então, ela foi muito corajosa. E eu fico pensando assim, ele estava rodeado de pessoas, né? Tanto Uma que grande multidão. uma grande multidão. Pedro até fala, mas todo mundo está te tocando, né? Como assim quem te tocou? Então, o toque dela foi diferente, né? Então, o que foi a diferença do toque dela, padre? Essa é a chave da pergunta, da passagem. Começa o evangelho, esse evangelho, ele é um quebra-cabeça. Então você vai vendo que ele vai sendo um quebra-cabeça. Começa dizendo: e Jesus chegou novamente a esse povoado. Jesus estava entrando nesse povoado. Ele entra então, ali é um povoado à beira-mar. Quem é a primeira pessoa a ir ao encontro de Jesus, além da multidão? Jairo. É Jairo. Cadê a mulher? E então Jairo vai e dramatiza toda a situação, relata toda a situação, falando sobre A a filha. filha. E ali ele está desenvolvendo a história da filha. Um homem de fé, mas é um homem que está apontando justamente para sua filha. E de repente, vamos olhando ali, a passagem ela tem um corte. Ela rompe, ela tem uma ruptura. Para deixar Jairo de lado e aparecer então justamente a figura dessa mulher. E essa mulher, a pergunta a ser respondida. Várias pessoas, e ali uma grande multidão, tiveram um encontro com Jesus,
tiveram até a oportunidade de trocar os olhares com Jesus, né? Porque começa o evangelho Uhum. dizendo, ele não estava sendo rodeado por uma multidão, ele estava sendo apertado. Então Uhum. imaginemos o que é esse aperto. Então várias pessoas tiveram essa oportunidade do encontro, essa oportunidade de olhar para Jesus e até a oportunidade de algum modo, não tão solenemente quanto essa mulher, segundo a intenção dela, mas tiveram a oportunidade também de tocar em Jesus. Tocar. A diferença é, e a pergunta que deve ser respondida, e assim vai surgir várias explicações. O que houve de diferente nesse encontro, nesse olhar e nesse toque? A fé, justamente, né? O que nos explica e uma das explicações para esse momento é a fé. A fé fez com que essa mulher tocasse em Jesus diferente. Porque de tal modo, nem Jairo conseguiu de pronto, aquilo que ele buscava, mas a mulher já naquele momento, o toque. O toque. E a fé dela era tão grande, né, segundo a sua coragem, que ela não pede permissão a Jesus para tocar. E nós vemos, né, tristemente nos evangelhos, as pessoas perdendo oportunidade de abraçar essa graça que Cristo tem para entregar para o povo, e ela, de modo corajoso e escondido, vai e toca em Sim. Jesus. É, porque pessoas doentes ali que eu acho que tinha mais, porque, né, Muitos. todo mundo. E tava todo mundo atrás dele também para ver se ele ia ressuscitar a Exato. filha de Jairo, né? Então, eram muitas pessoas curiosas, mas que queriam a cura, mas uma cura de um curandeiro, né? E essa Exatamente. mulher, ela chegou diferente para tocar, né? E muita gente não teve a coragem nem de fazer isso que ela fez, né? Então, e Jesus sente, né? Ele sente, ele olha, né? Ele volta e olha. E o desespero de Jairo ali, porque ele era uma pessoa importante, Exato. né? Autoridade. Sim, era uma autoridade. A filha estava morta. Ele falou que uns falam que estava morta, outros no outro evangelho fala que estava, ele fala que estava Quase, muito quase doente, morta. quase morta, né? Mas Jesus para tudo, né? Ele para tudo para socorrer essa mulher que também praticamente estava morta, né? Ele traz ela de volta. Então esse toque dela e é uma das passagens que geralmente Jesus que tocava os doentes, né? Dessa Exato. vez foi ela que foi tocá-lo, né? Então é muito linda essa questão da cura. E para ela era o último esforço que ela ia fazer, né? O último esforço. Porque na época, assim, as pessoas viviam a expectativa de vida uns 40 anos, mais ou menos, 40, 50 anos, né? Isso. Se há 12 anos ela estava sangrando, ela não era uma pessoa nova, né? Exatamente. Então ela já estava mais ou menos assim, mais da metade da vida, praticamente, né? Então ela ainda, a maioria na situação dela, acho que se entregaria e fala, não tem mais o que fazer, né? Então eu acho assim que é por isso que eu gosto muito dessa passagem, porque ela foi persistente, né? Ela foi atrás e ela deve ter ficado muito feliz. E ela nem ia falar para ele, né? Pois Ela é. ia tocar, ela sentiu que foi curada na hora, e se ele não tivesse voltado, ela ia embora, né? E não ia. Ela não poderia falar para ele, Não. porque se ela falasse, aconteceria tudo aquilo que seria o julgamento do momento. Essa mulher, ela tinha tudo para continuar no vitimismo dela. Ela tinha tudo para ficar em casa, cair ali então nas suas lágrimas e ali esperar o quê? A morte. Ela tinha tudo, né? Porque todas as características que vão sendo ocultas sobre a vida dela, então, por exemplo, essa mulher tinha filhos? Possivelmente Não. não, né? E justamente o fato dela ter esse grande fluxo de sangue, nessa perspectiva aí, impede o grande dom nesse momento, que é o quê? O dom da maternidade. Uhum. E nós sabemos que quem tem esse grande fluxo de sangue sofre um grande processo de hemorragia. Como vai se preparar para a geração? Então, filhos, possivelmente não. Não. Marido, possivelmente não. Por dois motivos, pelo menos. Se ela tivesse marido, não seria ela que tinha investido seu dinheiro com médicos. Não teria sido ela que teria ido ao encontro de Jesus. Então, ela estava É. sozinha. E ela tinha dinheiro, né? Porque gastou tudo o que tinha. Então ela também tinha dinheiro, né?
E é uma mulher sozinha, assim, teoricamente. Isso a gente já está especulando, mas é uma interpretação que ela tinha dinheiro, mas o dinheiro não adiantou, né, padre? Exato, né? É, Algum bem ela deveria ter. é, Então, algum bem, seja uma casa ali que ela vende, seja ali algum presente que algum momento ela deve ter ganhado. E é justamente, ela vende tudo, né? tudo. Para tentar investir em uma falsa fé, né? E ali termina, diz o evangelho, que ela não encontrou essa cura nos médicos, Sim. mas ela encontra essa cura posteriormente em Jesus. O Uhum, próprio evangelista está narrando algo diferente, né? né? Ela encontra a cura em Jesus. E é isso que é o bonito da passagem. A fé que leva até Jesus. Ele chama ela de filha, né? Chama de Né? filha. Filha, filha. A tua fé te curou, E né? por que ele chama ela de filha? Ah, não sei, padre, por quê? Porque a menina conhecida como Talita Kum Hum. tem pai. Ela não Hum, tem pai. Quem que intercede por ela? E assim tem um paralelismo que nós chamamos, né? Uma comparação entre duas partes do evangelho, né? E por isso que ela não aparece de repente, mas nós vamos entendendo. Então, por exemplo, por que Jesus fala para ela, filha, que Jairo vai pedir para Jesus? a, cu- Senhor? a cura minha filha. É, Exatamente. Jairo tem uma filha, e a filha de Jairo, logicamente, tem um pai. Quem é o pai da hemorroísa? Quem é o pai dessa mulher? Deus. é, E ali, então, nós mostramos a filiação, nós entendemos a filiação que Deus quer ter conosco. Para Deus, nós nunca somos estranhos. Ela era uma estranha, uma anônima, para aquela multidão. Quando Jesus olha, então, para ela, filha, ele está entregando justamente isso para ela, né? Uma paternidade. Ele está entregando para ela uma grande herança, fazendo com que ela se distancie daquela multidão. Por quê? Porque ela tem fé. sim. Sim, isso é muito bonito, né? A questão dela, e eu falo assim, que muitas pessoas. Hoje, vamos jogar pro hoje, esse evangelho para o dia de hoje, né? Que é, até mesmo na igreja, muitas pessoas vão para a igreja, vão receber a Eucaristia, mas não toca, né? É um toque assim, você. Muitas pessoas vão lá, vou dizer, né? Elas comem, Exato. né? Comem, mas não se alimentam, Exato. Elas né? participam do rito. É, Elas estão ali, sim. mas elas não bebem de toda a graça e não querem beber da graça que aquele rito está apresentando e a graça que contém naquele rito. Como todos a multidão ali, estavam todos ali, né? Exato. Mas tocar mesmo, né? São poucas e é a fé, né? Inclusive, os próprios discípulos não beberam da graça. Porque os discípulos aqui, eles repreendem Jesus. Sim. Senhor, não está vendo esta multidão? E ainda pergunta, como se dissesse ali, tem a ousadia de perguntar quem te tocou? Nós vamos saber quem tocou? Olha aqui todo mundo tocando. Mas o toque foi diferente. Aí diz o evangelho ali. E dali saiu uma grande força, né? Não é uma força que nós vemos hoje enquanto física muscular, mas é uma grande força enquanto sentido original, uma dynamis. É aquilo que impulsiona, é aquilo que dá um movimento diferente, né? E ali no original saiu de Jesus uma grande virtude. Virtude. E essa mulher, a partir disso, ela recebe essa força, né? E os próprios discípulos não beberam dessa graça. Quem bebe dessa graça, de toda essa passagem, são as duas mulheres. E um pouco bebe dela também Jairo, porque, de fato, no final do evangelho, dessa passagem, ele se mostra um homem de fé. Ele converte toda, ele e a família Ele é a toda, né? casa dele. É a casa dele. Porque quando ele está chegando na casa dele, vem uma caravana de pessoas ali dizendo: não Não adianta adianta mais, a mais. sua filha está morta. E Jesus expulsa aquela multidão, porque pensa sempre nos evangelhos, de modo especial também na Bíblia, multidão não faz experiência com Deus. Então, toda vez que fala, tem uma multidão, a multidão tem dificuldade de fazer uma experiência com Deus. E é por isso que nesse momento do evangelho, quando Jesus está chegando perto da casa de Jairo, ele também afasta a multidão. Ele não permite que a multidão entre na casa de Jairo. Quem entra na casa dele? Possivelmente então Jesus, Jairo e a sua esposa, que Uhum. entra no mais íntimo da casa. Por quê? Para fazer a experiência. E assim nós falamos tantas missas, né? Muitas pessoas conhecem Cristo porque fazem parte da multidão.
mas não têm nome, não querem receber esse nome, né? E é justamente o nosso desafio a cada dia, sair da multidão para fazer a experiência com Jesus Cristo. Porque a multidão passa. Quem estava lá? Não sei, mas a hemorroísta estava. Porque ela fez esse encontro particular. É. Jairo fez esse encontro particular. Só já entrando num ponto assim, padre, da multidão, né? Então, é uma coisa que eu já conversei várias vezes, até com várias pessoas. Os acampamentos é um encontro em multidão, né? Sim, O que você faz depois do acampamento é encontro particular, né? Você pode até ter um encontro particular lá, né? Mas você está na multidão. Então, o quão importante é depois do acampamento continuar a caminhada, né? Ir para a igreja, procurar um espaço na igreja, servir, porque esses são os momentos que você vai se encontrando, né? Porque às vezes tem aquele momento muito maravilhoso que tem nos acampamentos, né? Aquele fervor. E aí, a hora que sai de lá, fala, quero voltar para o acampamento, né? Que eu exato. não vou encontrar, mas tem que persistir e continuar com esse encontro fora, né? Que é Exatamente. importante esse acompanhamento que a gente tem que ter depois do acampamento. Isso. O acampamento, de fato, e não tem como pensar o contrário, é louvável esse movimento que tem na nossa igreja aí há um pouco mais de 10 anos ou mais de 10 anos. Né? E acontece, claro, né? É multidão por quê? Quantas pessoas tem no acampamento? Muitas, Ah, né? muitas. Muitas. E é quase essa multidão que vai apertando Jesus, apertando, apertando. O importante é colocar assim: é louvável e muitas pessoas ali dentro recebem uma cura, recebem milagres. Entre aspas, grandiosos? Sim, grandiosos. É. Todas as pessoas ali de algum modo são tocadas? São tocadas. Mas agora elas devem produzir esses frutos. É semelhante à passagem dos leprosos. Lembra da passagem dos leprosos? Os leprosos foram curados, mas ali eles tiveram que ir atestar ao sacerdote a cura. Uhum. Quantos que voltam para então testemunhar essa cura para Jesus? Quantos que voltam para agradecer? E acontece quase a mesma dinâmica dentro dos acampamentos, né? O acampamento, talvez essa dinamis, essa força que sai de Cristo para dar essa conversão, essa provocada, quase que um chacoalhão na pessoa. Mas quantos que a partir dali, como aquele único leproso que voltou, produz o fruto? Entendeu? Quantos que querem fazer essa caminhada? Quantos querem ter a coragem dessa mulher, ou a coragem das mulheres ali, para estar e permanecer na presença de Cristo? Porque não basta nós termos o encontro uma única vez com Cristo. É necessário alimentar esse encontro, porque a nossa fé não pode ser movida somente por sinais e por milagres. Nós temos que entregar para Cristo muito mais. E é aquilo que nós fazemos, que nós chamamos o pós-acampamento, ou não só acampamento, mas também como os outros retiros. O pós-retiro. O que nós vamos fazer? Qual o fruto que nós vamos produzir? E é, de modo especial, assumir uma responsabilidade. Se eu recebi uma graça tão grande, por que eu não posso passar da frente, para frente? Por que eu não vou passar? E é pensar que alguma pessoa está precisando do meu testemunho. Onde a igreja não chega, a partir das palavras do padre na homilia, ela vai chegar por outra pessoa. E talvez essa pessoa esteja num vitimismo dentro de casa, com o braço cruzado, sentado no sofá, assistindo 20, 30 temporadas de uma série, perdendo o tempo da graça de evangelizar a si mesmo, mas evangelizar uma pessoa que está do lado. Aqui a gente fala bastante, padre, em outros programas, né, da questão das pessoas que estão afastadas mesmo da igreja, né? As mulheres que às vezes estão em casa e estão nessa questão, não dá mais para ir, né? O que que eu vou fazer lá? Eu não entendo nada, eu não sei nada, eu não quero voltar, ou até tenta voltar, mas esse vitimismo, essa questão de, eu vou lá, mas não sinto nada, procura algumas coisas para falar assim, não, é alguma coisa forte, né? E esquece dessa caminhada, que a coisa forte, ela continua, mas não é rompantes, né? Quando a fé começa a amadurecer, a gente se aprofunda mais e entende realmente, mas não fica procurando só
as coisas, né, fortes, né? Então, é amadurecimento. Mas não precisa chegar e chegar já na profundidade. A gente tem que ter a caminhada, né? Então, quem está em casa e quer voltar para a igreja ou quer iniciar para a igreja, comece a missa, né? Fala, rezar o terço. Ah, não sei rezar, pega na internet. Tem muitos, né? Tem YouTube, tem texto sobre o terço, o rosário. E começar, né? Não precisa começar como Santa Teresa d'Ávila com orações, né, meditativas, mas o começar, dar um passo, que funciona, né, padre? Pois é, com certeza, com certeza. Sobre essa questão, né, de receber sinais todos os dias. A própria pedagogia dos evangelhos, e não é só um evangelho, não é só Marcos, mas a própria pedagogia ou dinâmica do evangelho acontece da seguinte maneira, e isso serve para a nossa vida espiritual, para a nossa vida enquanto filhos e filhas de Deus. Como começa o evangelho? Com milagres. Então, por isso que muitas pessoas preferem só ficar nas primeiras páginas dos evangelhos, porque no começo dos evangelhos, milagres, milagres, parábolas, Uhum. e ali então vai nos encantando. Como é bonito, né, você olhar para uma passagem de milagres. E então começa milagres, o chamado dos discípulos. Jesus ali no meio do caminho, quando ele sobe para Jerusalém, ele faz alguns milagres, mas já é um momento de ensinamento. E nesse momento de ensinamento, é momento de correção. Quem gosta de ser corrigido? Ninguém. Olha o que ele diz para São Pedro. Pedro, vá para trás. Entendeu? Imagina o chefe dos apóstolos sendo corrigido e repreendido dentro de uma comunidade. E termina então os evangelhos como? Sem milagres. Sem grandes sinais. Mas acontece o quê? Justamente chamando e convidando a sermos discípulos da ressurreição. Discípulos do ressuscitado. E olhando para o evangelho, nós vamos entender que a nossa vida então não pode ser uma vida de milagre, porque Jesus ele não é um mágico. E assim ensina a passagem daqui de hoje, né? Quem se aproxima de Jesus esperando esse toque mágico, não conheceu a face de Cristo. Porque Cristo não é esse mágico que toca aqui, faz o milagre, pronto, acabou. Pelo contrário, ele começa e um dia nós recebemos o milagre. Mas a partir disso nós vamos tendo que se aprofundar. E a partir da sua segunda colocação, né, o que também essa passagem nos ensina? Qual o espaço dessa mulher? Qual a cadeirinha cativa? Qual o lugar ou qual a credencial que ela tinha diante de Jesus? Nenhum. Nenhum. E quantas vezes eu escuto como padre, é mais claro, de Uhum. bem longe daqui, bem longe de Cianorte. Eu não vou para a igreja porque eu não encontro espaço. Ou ainda um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais complicado. A igreja católica não acolhe. Beleza. O que é acolhimento? A passagem de hoje. Qual o acolhimento que essa mulher teve? Nenhum. Qual o espacinho, a cadeira cativa que ela tinha lá reservada no primeiro banco? Não. Ela conquistou. Nós, né? Qual é o espaço que nós temos? Que nós encontramos ali? É justamente. E aí vai passando pelo sentido. O que é ser acolhido? O que é esse acolhimento? A igreja não acolhe? Jesus não acolhe? Aqui, essa mulher, com todos os problemas que ela poderia receber, com todas as sentenças, julgamentos, apedrejamentos, ela vai ao encontro de Jesus. Tocando em Jesus com toda a impureza dessa mulher, o que Jesus faz para ela? Olha para ela, levanta a tua fé, Te curou. exato, te curou. E aí nós caímos ainda nessa inclinação, nesse problema, nessa mentalidade. Eu não tenho espaço. Então, o sofá da sua casa é o seu espaço, é aquilo que você quer para sua vida, é aquilo que vai te alimentar. É justamente, é entender a coragem que o evangelho pede, é ir ao encontro de Jesus. E espaço nós temos, mesmo se tiver que abrir um pouquinho da multidão, mas espaço nós temos e banco na igreja nós temos. Mas o problema muitas vezes é que nós não queremos nos entregar a Deus. Nós Sim. queremos viver limitados, somente naquilo que é básico. Dá trabalho, né, padre? Dá trabalho. Assim, é, essa mulher também, ela nos mostra que muitas pessoas, eu falo por mim, por muito tempo, a gente tá sangrando em casa, mas não tem a coragem de ir, né? A gente até sabe o caminho, sabe o que é, mas não tem essa coragem porque tem que ter mudança, né?
Então, quando a gente quer mesmo tocar Jesus, ser tocada por ele, a gente tem que ter mudança. Não tem como a própria palavra conversão, né? É uma mudança. Você está num sentido, você tem que mudar. Então, para as pessoas que estão em casa, muitas vezes é muito mais cômodo falar assim: ah, eu não tenho jeito, né? Ah, já estou Exato, sim. perdida mesmo. Ah, eu não tenho jeito, eu não consigo. Ah, eu tenho esse pecado de estimação, que não consigo, né? E esses dias eu ouvi falando, foi no Frei Gilson, acho que foi no Rosário, falando que santo não é aquela pessoa que cai, mas santo é aquela pessoa que cai e se Se levanta. levanta, né? Porque nós somos todos seres humanos e pecadores, né? Então, a questão é que dá trabalho, Dá né? trabalho. Muitas vezes, para você mudar, dá trabalho, tem que ter mudança, muda casa, muda relacionamento, né? Muda tudo. Mas é o caminho, não tem outro caminho, né? Eu falo que esse dia brincando com a Lana, né, Alan? Qual que é a frase que mais fala aqui? Ser católica é lindo, né, Alan? É lindo. Padre Paulo Ricardo que fala isso. Eu puxo a sardinha e falo, ser católico é lindo, né? E a igreja, como o senhor falou, a igreja, esses dias uma pessoa veio falar comigo que, falando do Frei, sabe que eu gosto bastante do Frei Gilson, falando que diz que o Frei Gilson, ele foi preconceituoso, né? Em relação a uma situação de uma pessoa. E aí eu tava no salão de beleza, cortando cabelo. Aí a pessoa pegou e falou para mim. Aí eu peguei e fiquei quieta e eu vim embora. Mas aquilo me ficou assim, eu falei assim, não, perdi a oportunidade, né? Depois eu cheguei em casa, mandei mensagem para a pessoa, falei assim, olha, a Igreja Católica, ela não discrimina ninguém, as portas estão abertas. Só que ela tem a doutrina dela. Então, aí a pessoa falou, você pode ir, você pode se confessar para comungar, isso ninguém impede. Só que você tem que abandonar se você está disposto a ir e confessar, você tem que abandonar o que está te fazendo não comungar, né? Uhum. Aí eu expliquei para a pessoa, de jeito nenhum, todas as pessoas podem entrar na igreja, está aberto, mas você tem que entender que lá nós temos, né? Como nós temos a nossa doutrina. E a principal, para eu poder comungar, eu tenho que estar em estado de graça. Então, é isso que o Frei fala. Ele não fala que quem é assim, quem é assado, não pode. Ele fala assim, todos. Não é porque tem raça e qualquer coisa que for. Não tem discriminação nenhuma. Se você procurar um padre, se confessar, você pode comungar. Só que você tem que ter noção de que você tem que abandonar, pelo menos ter a intenção de abandonar o que está escrito que é pecado. Não foi o Frei, nem um padre que fala isso é pecado. Está escrito o que é pecado. Então, ninguém inventa, né? Nem o padre, nem o Frei inventa. Ele fala tudo embasado na Bíblia, né? Na palavra. Então, o que está escrito na palavra é o que é a nossa doutrina, né? Eu falei, ninguém é obrigado a ser católico. Se você não concorda com o que está lá, ok, ninguém vai te colocar numa camisa de força e colocar dentro da igreja, né? Aí eu mandei a mensagem depois, aí a pessoa falou, não, obrigada, eu entendi. Eu falei assim, então tá, porque eu fiquei incomodada. E eu falo que às vezes a nossa igreja, ela é muito criticada porque a gente muitas vezes deixa passar a oportunidade de defender, né? E é muito bonito essa questão de a gente ter essa doutrina que nos guia. E há mais de 2000 anos, né, padre? Sim, Então sim. não tem nada. E essa mulher, Jesus mostrou, né, que pode chegar perto, mesmo impuro. Ele sentava com leprosos, né? Ele sentava com cobradores, né, pecadores. Ele sempre trouxe. Só que sempre ele falava assim: vai e não peca Mas, mais, né? compromisso. É um compromisso. Então é essa questão mesmo da igreja. Falou, ó, as portas estão abertas. Só que vai e não peca mais. Se pecar Sim, também pode voltar, mas com o compromisso de não mais pecar, né? sim, sim. Um dos maiores presentes que Deus entregou para nós, para a humanidade, para os seus filhos, é o livre-arbítrio, né? A liberdade. E aí nós falamos muitas vezes, justamente questionamos a questão da igreja. Mas a igreja, de modo especial, vou falar da católica porque é o chão que nós pisamos, né? Aham. Não vou falar. Mas a nossa igreja, uma das suas maiores virtudes
é a liberdade. A porta está aberta, o seu banco está ali, o lugar para você participar está ali, vai buscar a confissão, fica ali. Mas a liberdade exige de nós o compromisso. Você é livre para você, como diz o Deuteronômio, você é livre para escolher dois caminhos, ou da vida ou da morte. Eu sou livre. Só que eu não sou livre para escolher as consequências. Cada caminho tem Uhum. as suas consequências. Cada caminho tem o seu chão. E então, justamente, segundo essa liberdade de escolha, nós também devemos assumir o nosso compromisso. Se eu tenho hoje, e é algo lógico, se eu tenho a liberdade de escolher uma religião, se eu tenho essa liberdade de entrar na igreja, a pergunta é: por que eu vou entrar na igreja e não vou abraçar 100% a doutrina dela? Se nós não abraçarmos 100% essa doutrina, vai ficar o questionamento. Eu estou indo, né, ir para uma igreja para fortalecer o meu ego, para alimentar o meu ego, para deixar o mais fortalecido? Ou estou indo realmente para o sentido de uma religião? O que é a religião? Religare, vem a palavra original. Ligar novamente com Deus. E é justamente, temos liberdade, mas no momento que nós pisamos dentro da igreja, vamos abraçar a doutrina. Por quê? A doutrina não sou eu que crio para falar que eu aceito os 5 primeiros mandamentos, Uhum. mas eu não quero os 5 últimos. Pelo Uhum. contrário, se eu entro na igreja, exige de nós honestidade, abraçar 100%, abraçar o que significa 10 mandamentos da lei de Deus, abraçar o que está escrito na Bíblia. Padre, mas a partir da leitura da Bíblia, a partir daquilo que vai sendo apresentado, surgem muitos questionamentos. Claro, nós em nossas caminhadas nunca surgiu um questionamento? Sim, mas aí nós também devemos buscar as respostas para tudo isso. Então é uma liberdade, sim, mas é uma liberdade com compromisso. Se eu quero estar na igreja, por que não estar em 100%? Porque aquilo que nós entregamos 100%, qual o sentido que faz em nossas vidas? Tem que tomar muito cuidado essa questão da gente falando que a gente está vendo cada vez mais a leitura da Bíblia como através dos nossos olhos, né? Então eu leio lá e eu interpreto, quer dizer, do jeito que eu quero, né? A gente tem que ter muito cuidado, por isso que a gente tem os padres para fazer essa interpretação, porque às vezes assim o Pedro, né? Às vezes ele lê e fala, mas por que que Deus não acaba logo com isso? Por que, né? Eu falo assim, mas daí eu vou explicar para ele a questão do livre-arbítrio. Porque se a gente não tivesse, nós íamos ser escravos, né? Escravos de Deus. Porque se ele interferisse a todo momento na nossa vida, nós seríamos escravos. E nós não somos escravos, Somos. nós somos filhos, né? Sim. Então, os filhos, o pai orienta, né? Eu tenho 2 filhos, já são grandões já, mas quem decide o que vai fazer são os meus filhos. O que eu posso fazer é orientar, né? E assim Deus né? Ele orienta. Sim. E ele orientou através dos profetas, depois através do evangelho, que a gente tem as passagens de Jesus, que ele mandou o seu próprio filho. Então, a gente tem que entender que todo ato tem consequência, né? Sim. Então, a consequência é boa ou não. E aí a gente já vai entrar num assunto, padre, que eu até foi por causa dessa época mesmo, que eu gostaria que a gente entrasse um pouquinho sobre perdão e confissão, que tem tudo a ver com a hemorroísa, né? Sim. Ela foi ali automaticamente, se ela era considerada pecadora, quando ela tocou Jesus, ela saiu dessa situação de pecadora, né? E aí, conversar um pouquinho sobre, que eu acho que a confissão, a gente pode até falar que é o toque que cura, né? Que é o tema do nosso podcast. A confissão é o toque que cura, é o toque de Deus, né? O toque do Senhor. E falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que eu já até falei aqui, eu fiquei muito tempo sem confessar, né? Uhum. Fiquei bastante. Depois do acampamento, aí as coisas mudaram. Mas hoje eu sinto uma necessidade de confissão, porque eu entendi que é o toque de Deus mesmo, né? Mas muita gente tem medo da confissão, não querem fazer, acreditam que
pode confessar direto com Deus, né? Os discursos. Posso confessar direto com Deus, não vou confessar com o padre, porque o padre é homem É homem. também. Então, o padre é pecador, então o que que adianta, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão do perdão e confissão, e aí depois eu vou tirando as dúvidas aqui sobre confissão. Sobre confissão. É. Primeiramente, a partir daquilo que foi colocado sobre a confissão e também sobre as inquietações que nós vamos encontrando na Bíblia, nós temos que ter uma clareza na nossa fé, de modo especial na nossa doutrina. A nossa doutrina católica, ela não é uma doutrina só a Escritura basta. Por quê? Porque antes, convenhamos, antes de uma escritura existe uma cultura, a qual nós vamos entendendo como tradição. E então, se hoje existe, por exemplo, um livro, uma Bíblia escrita, 4 evangelhos canônicos aqui diante dos nossos olhos, é porque antes existiu uma cultura. E ali, a partir dessa cultura, vai tendo uma tradição, e aí então essa tradição ela é redigida. E além disso, nós temos também, dentro da nossa igreja, um magistério. E por isso, a nossa igreja ela está alicerçada nesses 3 grandes fundamentos. Tradição, que é a cultura onde tudo isso vai acontecendo, certo? Que entra aí de modo especial uma tradição oral, que não está aqui, isso é uma tradição escrita. Entra a escritura, certo? E então entra um magistério. Padre, mas quem é esse magistério? Por exemplo, toda vez que Pedro fala algo, ele representa o magistério. Ele é o chefe dos apóstolos. Toda vez que São Paulo, então, estava falando algo ali, ele era a representação desse magistério. Porque eles vão sendo o quê? Os líderes das comunidades que eles vão crescendo. E por isso, quando nós olhamos justamente, mas por que na Bíblia não fala tal coisa? Ou até então, sobre a confissão. Padre, quantas vezes eu escutei, fala para nós onde está na Bíblia que eu tenho que confessar com o padre frente a frente e não com Deus. E assim nós vamos entendendo. Claro, na Bíblia dá sinais. Nós encontramos sinais. E então nós vamos interpretando e amadurecendo esses sinais e essas passagens. Mas nós temos que entender que, para além de uma escritura, existe uma tradição. Aquilo que os fiéis, os primeiros cristãos, faziam lá no primeiro século, levantar todo dia, no dia do sol, que é o domingo, para rezar a oração em comum e participar da Eucaristia. Nós estamos fazendo isso daí. E além disso, tem um magistério. Então, por isso, toda vez que o padre ele vai falando ali, ele vai interpretando não aquilo que ele está dizendo por si, que é a elaboração do modo de pensar, mas aquilo que o magistério está falando para nós, de modo especial, o que está escrito, resumidamente, dentro do nosso catecismo. E então é entender que esse magistério também fala para nós. E fala sobre a confissão. Padre, por que eu tenho que confessar para padre? Porque padre também é homem. E eu prefiro entrar no meu quarto à noite, ajoelhar e fazer a minha confissão com Deus. A pergunta é, quem disse que quando você vai num confessionário, você não está confessando com Deus? Você não está confessando para o Gabriel. Você está confessando para Deus. Mas ali, o sacerdote, ele é um instrumento de Deus na vida dessa comunidade. Ele é um instrumento na vida dessa pessoa. É como o Tiago fala, ele é o médico naquele momento. E por isso, ali você não está confessando puramente para um homem, mas para aquele que naquele momento é instrumento de Deus. E mais uma vez eu volto naquela colocação que eu fiz anteriormente. Se está na igreja, na nossa liberdade, vamos abraçar ela integralmente, 100%. Não abraçar até a Eucaristia e esquecer o sacramento da confissão porque dói. Opa, quando nós vamos para um hospital que precisa dar ponto numa ferida, não dói também? Mas é necessário. Necessário. É fácil fazer uma limpeza de um machucado? Claro que não. Muitas vezes tem uma anestesia para isso. Mas não quer dizer que aquilo é ruim. É a partir da dor. E muitas vezes a partir desse sangramento que nós vamos sendo curados, nós vamos sendo limpados. Só que assim como as pessoas antigamente tinham, por exemplo, medo de uma vacina, de uma injeção, as pessoas têm medo da confissão por quê? Acha que dói, mas não vê o progresso que ela vai ter espiritualmente. Sim. Em casa, assim, eu me confesso agora uma vez por mês, né? O Pedro fala assim pra mim,
quanto pecado você tem? Porque você quer confessar sempre. Eu falei assim, mas não é assim. Eu falei, tenho sim, tenho pecado, né? Aí ele acha que assim, né? Não só, eu falo Pedro porque o que ele expressa é uma questão comum, né? Que a gente conversa. Mas a questão de se confessar, né? É uma limpeza, como o padre falou, e é necessário, porque como a gente comunga, quem comunga tem que confessar. Não tem como, né? A gente peca, assim, o santo peca 7, não é? O justo O pega sete justo, vezes, o diz, justo. diz o Salmo, tá? Não é o padre, não é o padre, não é o frei, é o É, Salmo. mas é quando a gente começa a entender como a gente é falho, né? Perante Deus, assim, quando a gente vê como a gente é falho, a gente precisa como tomar banho, a gente precisa, né? Dessa confissão. E eu queria saber, padre, o que que pode, o que que não pode, o que que é legal, o que que não é legal na hora da confissão. Na hora da confissão. Primeiramente, chegar ali na confissão. O que deve levar nós à confissão? O nosso arrependimento. Então, a confissão propriamente, ali enquanto sacramento, esse sacramento da cura, não é o lugar onde nós vamos discernir, padre, eu não sei se eu estou arrependido, eu não sei realmente se eu tenho. Por quê? Uma das condições para confessar é o quê? O arrependimento. Então a confissão é o lugar onde nós já devemos chegar ali preparado, porque senão isso daí não se torna algo diferente, um aconselhamento espiritual, se torna uma direção espiritual, que é o lugar onde nós vamos conversar e ali discernir. Tem arrependimento? Não tem arrependimento? Então, primeiramente, confissão é o lugar em que eu chego, que eu já tenho essa clareza. Padre, pequei, estou arrependido, peço perdão a Deus, dai-me a vossa bênção. Então, o primeiro passo, como eu chego num sacramento, num confessionário? Justamente, com perdão claro dentro do coração. E a partir disso, a clareza dos nossos pecados. Onde nós estamos pecando. E de modo especial, é ter em mente, diante dos nossos olhos, pelo menos os 10 mandamentos. Quem sabe esses 10 mandamentos, por isso nós batemos tantas as vezes, né? Decora os 10 mandamentos, aprende os 10 mandamentos. Porque se nós tivermos os 10 mandamentos claros para nós, nós vamos saber o que confessar. Por isso, o confessionário não é o lugar para perder tempo pensando. Onde a pessoa senta, espera, deixa eu ver. Não, é o lugar onde nós temos que ter exatamente algo concreto ali. É. E a listinha? Tem padre que fala que é bom, tem padre que fala que não. Eu faço minha listinha, ou no celular, ou no papel, porque já várias vezes, quando eu não faço, às vezes eu saio do confessionário e falo, "Ixi, esqueci, né? Vai falando e esqueci. Eu faço a listinha. Mas tem padre que não é muito, não gosta muito. Qual é a sua avaliação em relação à listinha? Famosa lista. É. O problema é assim, antes de responder. Existem lista, Hum, um papelzinho pequeno, é. e também existe livro de receita, livro de romance e tudo mais. É. Porque a pessoa chega, realmente, ela começa até a folhear. Vai. É. E ali quase 10 páginas ali, frente e verso, tudo mais. Que de tal modo a pessoa, ela quase que ela lê, mas ela não confessa. Uhum. Né? Mas de modo geral, a lista, hoje, para nós, e aí a partir do meu ponto de vista, importantíssimo. É É. importantíssimo. E além disso, ela tira um pouco do nervosismo daquele momento. Porque se a pessoa, é claro, se a pessoa ela está nervosa, a primeira coisa que acontece, esquece. Esquece Ela tudo. vai esquecer tudo. Ela vai confessar um, dois, esqueceu. Então não, então é nobre trazer essa listinha. E isso daí mostra também que você está vindo mais preparado. Não que quem não escreve não está vindo preparado. Mas de fato, se você pensa Fez uma assim, reflexão é, antes. se Para vo- você escrever, você até pensou o que que era, né? exato, se você dedicou, seja 10 minutos para escrever ali, quer dizer que você teve uma dedicação, você teve um zelo. Né? Então, claro, aqueles que optam por levarem a sua listinha ali, suas anotações, continuem. Porque existe uma confissão que chama confissão geral, né, padre? Para quem ficou muito tempo sem se confessar, mais de anos assim, sem se confessar, é interessante fazer essa confissão geral, que daí
ela é mais extensa, né? Isso. Então, e muitas vezes, assim, o que a gente vê é pessoas que confessam e aí não confessou de novo, vai lá e não pecou, mas confessa de novo o pecado, né? Parece que não tem certeza de que foi perdoado, né? Então, para ficar bem claro, assim, que quando o padre perdoa, só se você cometeu o pecado de novo, não Novamente. tem necessidade de se confessar, né? Isso. E a confissão é o toque de Jesus mesmo, É né? um toque. Importante isso que você disse, né? Primeiro sobre a confissão geral, né? Claro, o que que é uma confissão geral? Usamos como exemplo, né, a vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho demorou 30 anos para se converter. São Paulo também se converte na fase já Uhum, adulta. Claro, se fosse hoje, no caso, eles fossem buscar o sacramento da confissão, claro que a confissão deles não seria dois, três pecados, mas seria um pecado no sentido de uma vida de 30 anos sem uhum, essa confissão. A este processo nós chamamos uma confissão geral, como se fosse, entre aspas, uma revisão de vida. uhum, Então é olhar ali para o momento que nós tínhamos 18, 19 e 20 anos, e aí sim nós fazermos uma confissão geral, né? Porém, o que acontece não pode acontecer e não deve, então. Acontece, por exemplo, quando eu tinha 20 anos, padre, eu fui e roubei uma bala no comércio, né, no mercado. Beleza. Com 30 anos eu fui e confessei. Padre, eu roubei essa bala lá quando eu tinha 18 anos. Quando eu tenho 35 anos, que eu vou confessar, ou na próxima confissão, eu tenho que confessar novamente que eu roubei lá? Não. E aí acontece muitas vezes de nós estarmos repetindo os pecados da nossa confissão geral. Por isso, pecado confessado é pecado perdoado. Se eu confessei uma vez esse pecado e não cometi, importante, uhum. e não voltei a cometê-lo, então ele foi perdoado. E aí vem surge um outro problema, tocando agora na passagem. Acontece que nós queremos confessar o pecado duas, três, quatro vezes, porque nós não temos a convicção que aquele pecado foi confessado certinho, do jeito que deveria ser confessado. E daí nós falamos assim: Padre, eu confessei esse pecado, mas eu não sei se eu confessei certo. O que é confissão certa? É a confissão que tem o arrependimento. Uhum. A mulher, quando se aproxima de Jesus, a hemorroíça, quando ela se aproxima de Jesus, ela toca em Jesus, mas ela não olha para Jesus. Então, Jesus, eu toquei, mas eu posso tocar de novo porque eu acho que eu não fui curada. Uhum. Não. A confissão acontece ali no momento em que Deus cura. Por isso nós falamos que o sacramento acontece por si. Se eu tenho arrependimento, ele vai acontecer esse sacramento ali na presença, claro, do ministro ordenado, do padre. Né? Mas a questão é justamente não ficar batendo na mesma tecla, mesma tecla. E até mesmo quando o padre precisa de um esclarecimento, o padre pergunta, né? Exato. Então, se chega e fala um pecado, até que ficou dúvida para o padre, né? O padre, ele pergunta, mas é uma lista mesmo, né? Isso. Esses dias eu estava em uma outra paróquia e o padre falou assim, ó, com 5 minutos você confessa 50 pecados. Opa. E de fato, Ele falou assim: você vai com a listinha na mão, você vai falando e é tranquilo. Ele falou assim: ó, não é um momento para você conversar com o padre, não é momento para explicar, é porque aquele dia eu estava triste, é porque aquele dia a pessoa. Né, não é esse momento, você tem que falar o seu pecado, né? E se o padre precisar de um esclarecimento, ele vai perguntar. Né? Porque exatamente. alguns guias de confissão perguntam quanto tempo, quantas vezes, Quantas né? vezes? Se teve alguma consequência. Então, mas isso o padre pergunta quando tem necessidade, Exato, né? exato. Não tem a necessidade de você esmiuçar. É só você falar, ó, padre, eu pequei e tal. E tem um monte de listinhas prontas na internet, né? Que Exame de consciência. eu vou lá porque, assim, os 10 mandamentos, eles são mandamentos, vamos dizer assim, grandes, Sim. né? Cada um deles. Porque se você analisar, você encontra onde você pecou eles em todas, Uhum. né? E às vezes a gente esquece.
né? Sim. Então, por isso que é bom a gente pegar esses roteiros, porque eles vão esclarecendo. Que às Uhum. vezes a gente fala, não matar, mas eu não matei ninguém. Mas você pode ter ferido alguém de uma outra forma, né? Que está dentro desse pecado e que a gente às vezes esquece. Então, é muito bom fazer essa listinha aí para a gente se confessar. Mais alguma coisa sobre confissão, Padre Gabriel? Uma pergunta, Ai, meu que o Deus. povo, não, que o Ah, povo não, para mim faz. É não, um né? questionamento que o povo faz. Você falou, justamente, quando precisa, o padre, ele vai direcionar aquilo, né? Aquilo que precisa ser realmente discernido. Então, o padre por si, ele não é curioso. Então, quando ele, né, justamente, padre, eu ofendi ou falei mal de alguém. Ok, por exemplo, se ele pergunta assim, mas quem foi? Foi Hum, alguém dentro da sua casa ou foi alguém fora? Porque, uhum, convenhamos, tem um agravante. sim. Uma coisa é ofender aquele que está do meu lado todos os Minha dias. mãe. Uma coisa foi eu ter feito uma ofensa, por exemplo, no trânsito. Ah, a Hum, pessoa foi, deu uma fechada no trânsito, eu fui e hum, buzinei. É errado? Errado. Mas tem diferença. E a outra questão, então, o que o padre vai fazendo? Ele vai discernindo, uhum, ajudando a você ter essa consciência, né? A gravidade de ofender de modo especial aqueles que estão do seu lado. Mais uma vez, a ofensa do trânsito também claro que é grave quanto. E a outra questão, justamente, né? Ter isso claro para nós e aí é confiar justamente na graça de Deus que vai atuando dentro desse sacramento tão importante que é o sacramento da confissão, sim. E ele está totalmente ligado com a Eucaristia, né, com a padre? Eucaristia. Muita gente comunga sem. Até mesmo eu acredito que muitas vezes a pessoa comunga com vergonha de ficar no banco e não entrar na fila, porque as outras vão olhar para ela e falar assim: nossa, não comungou, Pois é. né? Eu falo isso porque eu já fiz isso, né? Sim. Até por ignorância, porque o conhecimento ele nos traz responsabilidades, Uhum. né? Então, hoje, às vezes, eu não entro porque aconteceu alguma coisa, enquanto eu não me confessar. Esses dias eu não consegui, eu não consegui a missa no domingo, né? Aí eu não comunguei na segunda, terça. Aí o Pedro, né? Eu falo, de novo o Pedro. Falou assim: eu tenho que confessar, mas de novo. Eu falo, não, mas é que eu não fui no domingo. Mas precisa confessar porque você não foi na missa no domingo? Precisa, precisa. Se não foi um motivo é, sério, né? Justo. Justo. Precisa, Rosiane, pelo amor de Deus, né? Ele fala desse jeito. Mas é que a consciência, ela vai aumentando conforme a gente vai caminhando, né, padre? Com certeza, vai Então, fortalecendo. vai fortalecendo. Então, são coisas pequenas que às vezes fala, mas é coisa pequena, mas ela interfere. Quanto mais você estiver é, próximo, né, desse caminho, mais efeitos você vai sentindo na hora, Uhum. no resultado que isso acontece na nossa vida e ao redor, né? Sim. Então, é muito importante essa questão. E agora, na quaresma, nós estamos tendo aí os mutirões, né? Isso. Nas paróquias, os padres todos estão juntos, então vale a pena, É né? válido, com Vale. certeza. Agora, se quiser fazer uma comunhão, uma confissão mais prolongada, aí vale a pena ir procurar Isso, a isso, secretaria procurar um padre sem ser esses horários, né, isso. padre? Porque esses dias assim a confissão, quem não pode, sim, mas uma confissão mais demorada seria mais interessante fazer em horário marcado, alguma coisa Uhum, assim, né, padre? uhum. De modo geral, essas confissões que nós fazemos, né, próximo à Páscoa, no tempo da Quaresma, ou também ali na frente no tempo do Advento, no tempo do Advento, que estende um pouquinho mais os horários de confissões, para quem é esse, de modo especial, para quem é este horário de confissão? É para aqueles que têm uma rotina um pouquinho mais curta, mais Uhum. corrida, Mais corrida. né? Que, por exemplo, sai do serviço 7, 8 horas da noite e não consegue, ou não tem um tempo Uhum. ali, de algum modo de passar na secretaria para confessar. Confessar. Então, por exemplo, tem uma pessoa que ela tem uma disponibilidade a semana inteira, né? De ir na secretaria ali cedo ou à tarde, mas ela deixa para confessar na quarta. Claro que não. Então, quem tem esse tempo, vai então na confissão na secretaria
e deixa esse tempo um pouquinho mais para aqueles que têm essa rotina corrida. Quem trabalha, né? Exato, exato. Mas, padre, pode falar, né? Ah, o padre tá falando que não é pra confessar no mutirão. Claro, vai. É pra Uhum, todos, claro. Mas aí, justamente, a nossa consciência vai falar. Eu posso ir, por exemplo, numa quinta de manhã? Posso, então eu vou na quinta de manhã. Eu sim. vou deixar então para outras pessoas que têm a rotina um pouco mais corrida. E acontece também no sábado, né? De modo especial nos sábados. Todas as paróquias sábados é o dia mais corrido para a confissão. Por quê? Aqueles que trabalham durante a semana buscam um sábado ali para Uhum, confessar. Mas também tem pessoas que têm a semana inteira um tempo vago, mas deixa pro sim, sábado. E é natural então que o sábado vai congestionar. sim. Mas é válido esses mutirões de confissões, esse momento aí oportuno, né, até para conversar com outros Aos padres, padres de padres. outras paróquias, Uhum, que não tem problema, pode confessar com certeza e deve, claro, né, é o momento oportuno. sim. É, quando voltando um pouquinho à hemorroísa, né? É, a questão dessa passagem com a Eucaristia, né? Que eu acho assim que é, lendo ela, a gente consegue identificar isso da Eucaristia, né? Porque quando a gente comunga o Cristo. Uhum, Então, nós estamos sendo tocados, né, por uhum. Ele. E eu imagino que também é uma sensação assim, quando vocês fazem os momentos com o Santíssimo, né? Sim, Quando passa no meio das pessoas, né? Que na igreja ou em algum evento, quando vocês passam com o Santíssimo também, eu acredito que todo mundo tocando assim lembra bastante. É muito lindo, eu acho, né? sim. Muito essa emoção assim. Dentro de uma, mas esse é o nome mais técnico, dentro de uma teologia sacramental, ou seja, dentro de uma leitura segundo os sacramentos, essa passagem aqui, ela cai como uma luva. É como uma interpretação fantástica. Seja ali para o sacramento da Eucaristia, seja ali para o sacramento da penitência, justamente. Por quê? Vejamos como é o contexto dessa, mais uma vez, como é o contexto dessa passagem dessa mulher. A mulher, ela tem um problema. O que é esse problema? O fluxo de sangue, uma hemorragia, há 12 anos. Ok. O que essa hemorragia chama hoje para nós? Uma doença, certo? Uhum, E o que essa doença faz? Faz com que ela tenha limitações, faz com que ela tenha algumas restrições sociais que não podem ser cumpridas. Por exemplo, ir ao templo. Ela não pode ir no uhum, templo. Ela não pode frequentar uma sinagoga. Ela não pode estar em um lugar público. Como que ela vai alcançar a salvação se ela não consegue ir ao templo? Ok. O que significa então a doença neste momento, simbolicamente? O pecado. O que o pecado faz conosco? Primeiramente, o pecado ele é uma transgressão contra Deus e contra uma comunidade, por isso que o pecado uhum, nunca é individual, que ele nos afasta de Deus. E esse pecado traz algumas consequências. Justamente, então, é este distanciamento. É a primeira causa, então, primeira característica dessa mulher. A mulher, então, que vive essa doença é a imagem do pecado. Porém, ela vai ao encontro de Jesus. É o nosso movimento contínuo em relação aos sete sacramentos. uhum. Nós vamos ao encontro de Jesus. E ela vai ao encontro e toca. O que significa os sacramentos para nós? É quase que essa imagem. Toda vez que nós recebemos um sacramento, nós tocamos como que o próprio dedo de Uhum, Deus. Nós tocamos o manto de Jesus. E uhum, dali nós recebemos todas as forças. São as graças contidas em cada um dos sacramentos, mas de modo especial, em todos os sacramentos nós nos unimos ainda mais com Cristo. Nós nos unimos ainda mais. E a partir desse toque em Jesus, Jesus olha para ela e ali então sai essa força, que é a força que nós recebemos nos sacramentos. Então, como pensar? Eu participei da Eucaristia, mas saí como eu entrei. Não, não tem não como, tem como. porque todo sacramento ele tem uma força. E assim, de modo mais visível também, nós vemos, tanto na Eucaristia, mas também na confissão, né? As pessoas dizem, Padre, quando eu confesso, eu saio com uma alegria, parece que eu saio até voando. É justamente, é uma dos efeitos, uma das visibilidades do sacramento. É sentir que nós saímos diferente daqueles que nós entramos.
É a força que sai justamente de Jesus. E ela se confessa, né, padre? A Ela, se- hemorroida, ela se quando ela, ele pergunta quem me tocou, né? quem me tocou, Jesus. E ela podia ter vazado embora, mas ela fala, fui eu, né? ela poderia. Ela confessou o que ela fez, né? Ela correu o maior risco da vida dela. Sim. Né? Ela na pureza. Por quê? Ali, ela não torna Jesus só, né? Segundo a Impuro. lei, claro, ele é puro. Né? Ali é um encontro da impureza com totalmente puro. Uhum. Né? E é justamente esse conflito, né, que diz Levítico lá atrás, né? O impuro com o puro. Claro que pelo toque ela não poderia tornar Jesus Impuro. impuro, Uhum. jamais, mas era a mentalidade daquele Uhum. momento. Só que naquele momento ela não tornaria só Jesus impuro, mas quem estava, eu estivesse ali do lado. Entra Todos, discípulo, né? entra multidão, e imagina um homem olhar para a mulher naquele momento e olhando para ela, ver que ele se tornou impuro, Impuro. no mínimo um apedrejamento aconteceria Sim. com ela. E então, justamente, o fato dela olhar para Jesus, né, e ali falar, né, colocar, foi eu, em outras palavras, claro, foi muito mais corajoso do que o próprio toque, porque Sim. ela teve que revelar a sua identidade. Sim. Ela foi muito corajosa. E é essa coragem que a gente tem que ter para confessar, né, padre? Na vida, e essa coragem que nós temos que ter para se aproximar de Exatamente, Jesus. exatamente. Né? Então, quem está em casa aí, que está meio escondido na multidão, né? Vem para a Exatamente. luz. Exatamente. Saia da multidão, faça uma experiência com Faça. Jesus. Vem. Todos nós precisamos ter uma experiência individual. Eu falo que esse Anorte a gente é muito abençoado, porque nós temos muitas igrejas, né? Muitas. Muitas missas, né? A gente tem missa diária em várias paróquias, né? Vários Então, horários vários também. horários, então é só dar o passo, né? É Exatamente. só dar o passo. Aqui, costumo dizer que quando nós chegarmos no céu, de modo especial para quem vive falando mais aqui de Cianorte, vai ser difícil São Pedro acreditar na desculpa. Eu não fui na missa porque eu não tinha tempo. Porque aqui nós temos missa diária de manhã, nós temos missa diária à À tarde. tardezinha, à noite, né? Vários dias aqui nós temos essa missa diária Sim. também à noite. Domingo, não fui na missa domingo. Temos missa no sábado em vários horários aqui na nossa cidade. Missa no domingo, vários horários, Sim. várias paróquias ali. Então é um mandamento que vai dar trabalho para É justificar para Deus. sim, é isso mesmo. Bom, padre, como o nosso podcast hoje está muito feminino, né? Não tem como eu tenho que entrar agora mais específico, né? Nós ficamos falando dessa mulher que pode ficar 3 dias falando, Opa, né? Mas quando a gente fala que é a intenção desse podcast, né? Falar sobre a mulher. E nós tivemos aqui falando sobre Eva, sobre várias mulheres, né? E como seria assim, que a gente viu, sabe como seria a mulher que Deus sonhou, né? Que é uma mulher pura, sem pecado, né? Uma mulher virtuosa. Essas questões assim de como seria a mulher fica bem claro, né? Só que a gente vê que hoje em dia, assim, de um tempo para cá, essa mulher que Deus criou com a mulher que nós temos hoje, ela se distanciou muito daquilo que foi é, planejado pelo coração de Deus, pelo que a gente tem na palavra, né? O senhor tem noção assim de quando isso começou, um motivo, uma época que a mulher começou a se distanciar desse sonho de Deus? diz um ditado que o dia que a pessoa parou de pedir a bênção para o padre, ela perdeu a identidade com Deus, né? Só um ditado só para falar, justamente. A rotina do dia a dia afasta as pessoas de Deus. O sentido aí que vai surgindo aí nos séculos passados, tentar produzir por produzir, produzir por produzir, é o que tem afastado as pessoas de Deus, né? De fato, houve uma perda da identidade. E o produzir por produzir, aquilo que é pragmático, né? Pragmatismo é uma das consequências aí que vai surgindo para afastar a pessoa de Deus, né? Com certeza é uma das coisas que afastou essa mulher de Deus, né? Porque dentro de uma missa, nós não produzimos algo
material e que vai dar rentabilidade para nós. E a partir do momento, né, não defendendo e fugindo com certeza uma mentalidade comunista, né? Mas a partir do momento que eu penso que eu tenho que correr atrás daquilo que dá frutos para mim, Uhum. eu vou me afastando daquilo que é espiritual, daquilo que é valoroso, daquilo que é, né, atemporal. Por isso Jesus disse no próprio Evangelho, né, cuidado para não juntar tesouros aqui onde a traça e a ferrugem Uhum. corrói, entendeu? E é justamente. Então, no momento que as pessoas vão se distanciando daquilo que é próprio do rito da fé, propriamente nessa brincadeira da bênção, vai se distanciando daquilo que é valoroso, daquilo que é de Deus. Então, de modo especial, o que afastou e quando se perdeu essa identidade? Quando a pessoa parou de olhar a face de Deus para olhar para a face do mundo. Uhum. Né? É o pecado quase que de Adão e Eva. Quando eles param de olhar para o céu e eles começam a olhar para a serpente e para o fruto proibido. E ali Uhum. eles comem. E é justamente a nossa tentação. É perder a face de Deus diante dos nossos horizontes e olhar para a face do mundo. Seja por qual motivo for. Mas aí é a nossa tentação e inclinação que imediatamente deve ser corrigida e a luta diária. Uhum. E como, bom, eu já ia perguntar como reconectar essa questão da se voltar mais, né, para essa questão, porque nós vemos assim a questão da diminuição de filhos ou sem filhos, né, que a gente volta de novo para a hemorroísa lá no início que a gente falou, né, que toda mulher, principalmente nessa época, e sempre foi, né, a principal vocação é ser mãe, né? Exato. E a mulher está deixando essa vocação de ser mãe, que é um presente que Deus nos dá, para se colocar no lugar, né? Então, eu não quero ser mãe porque ser mãe dá trabalho, ser mãe eu não vou poder sair, eu não vou poder me divertir, né? Então, e como é que a gente faz essa reconexão, né? Os primeiros passos é que a gente já falou que é para ir para a igreja, se voltar mais para essa questão, né? E o que é ser mulher, não vou perguntar pro padre. O que é ser mulher? Não, 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 não dá nela. É igual a xícara, eu falei que eu ia colocar uma xícara aqui, falou assim, né? Uma xícara pode ser mulher. Eu ia Ah, colocar na mão do Alain e não dá certo. pode ser. Mas, enfim, padre. Na dúvida, É, siga os passos de Nossa Senhora. é, Com certeza vai estar no bom caminho. é o exemplo que a gente tem, né? Exato. Nossa, é bem isso mesmo. Uma vez, em uma pregação, a pessoa falou assim: ó, você tá com dúvida de roupa, que roupa você vai pôr? Você olha no espelho, você acha que Nossa Senhora vai colocar essa roupa? Se passou alguma dúvida, Uhum. tira. Exato. Claro. É, tira. Mas então tá, padre, nós estamos acabando. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa, alguma mensagem, alguma sobre a hemorroísa, sobre a confissão, sobre o que quiser. Mas Isso. só uma coisa que eu queria, antes do padre finalizar aqui, que aqui está Nossa Senhora do Apocalipse, que foi a sugestão do padre Gabriel Só? para o nosso podcast. Foi o padre Gabriel que deu a sugestão e eu já ganhei aqui, ó. A irmã Keller me deu a Nossa imagem Senhora do também. Apocalipse. E ela, assim, em todas as conversas, assim, ela é muito apropriada mesmo, né, para as mulheres e foi muito bem aceita. Muita gente não conhecia, né? Eu mesmo não conhecia. E é uma passagem que a gente fala, pisa na cabeça de serpente, né? Música que a gente canta tudo e é muito, muito propícia para os tempos que a gente está vivendo. E tem tudo a ver com a mulher, né? Defendendo o filho, né? Exatamente. Grávida, tem a passagem dela grávida em São Miguel. Então, obrigado Exato. pela sugestão, padre. Foi Imagina. muito, muito, muito mesmo apropriada. Só ajudei a discernir. É isso aí. Não, ajudou bastante Mas olha, na construção. a mensagem final então está colocada aqui. Justamente isso dessa mensagem. Não dialoguem com a Com a serpente. serpente. Não dialoguem jamais com o pecado, né? É. O discípulo de Cristo jamais pode dialogar com o pecado. Mas ao contrário, siga os passos de Nossa Senhora. Pisa na Pesando. cabeça Olha, da bem serpente. bonito. É isso aí. Então tá, padre, muito obrigada. Agradeço imensamente pela presença, pela
por essa conversa. Foi muito, muito boa, muito tranquila. Acho que a gente conseguiu chegar no tema, que é um toque que cura, Que cura. né? Que a gente é o toque de Jesus, é o toque da confissão, do perdão, né? E muitas mulheres precisam ser curadas de tantas coisas que o mundo impõe, né? Que a gente já discutiu bastante aqui também essa questão da cobrança em cima das mulheres, né? E também essa guerra que a gente tem, né? Desde da, de Gênesis, né? Uhum. Esse confronto com a serpente que também faz com que tudo isso caia sobre nós, né? Então, Sim. essa luta eterna que a gente tem, né? E que a gente tem que ir se moldando, mas tentando levar o que é mais importante, que é a família, né? Que é a família, que é Deus na nossa vida. E que a gente tem que ir caminhando com isso no coração e tentando realmente, né, se assemelhar a Maria, né? Que ela Exatamente. caminhou com Jesus, ela se silenciou quando precisava, ela deu o passo quando precisava, mandou quando precisava, né? Isso, mas sempre estava caminhando junto com Jesus, né? Então seria isso, né? Eu agradeço imensamente. Nós vamos fazer então o terço do Espírito Santo para a gente finalizar. Mas antes de fazer o terço, tem um rosário aqui, padre? Ah, tem. Antes da gente fazer o terço, deixa eu pegar mais um aqui para mim. Eu queria novamente agradecer aos nossos colaboradores, né? A Ornato Joalheiros, a Carícia Moda Íntima, o Instituto GV da doutora Gabriele Valério e o Empório 3S. Muito, muito obrigada mesmo por esse apoio. Então, agora você pegue lá o seu terço, né? Como a gente faz sempre. Que venham pedindo por alguma mulher que você acha que precisa, que acham que você sabe que está precisando, ou por saúde, ou por alguma dificuldade, né, espiritual, financeira, de saúde. Pense em uma mulher que você, uma ou mais, né, que você sabe que está precisando de oração, que a gente é para pedir para o Espírito Santo que as nossas orações cheguem até ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nas contas maiores nós vamos rezar: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, e nas menores, vinde o Espírito Santo. Em Atos 1:8, Jesus deixa uma última palavra para os discípulos, antes de subir aos céus: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Todos nós somos chamados a testemunhar Jesus, é nossa missão. Devemos fazer ecoar as palavras do Santo Evangelho. Em meio a tantas crises de valores, vamos pregar o diálogo, a tolerância, a humildade, a compreensão e, sobretudo, a oração. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas mulheres tão atacadas por ser mulher, esposa e mãe, que sejam cheias do Espírito Santo, como Maria, e possam se sentir amadas e respeitadas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo,
Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas jovens que são o futuro da igreja e da família, mas muitas vezes enfrentam pressões e desafios que podem desviá-las de seu caminho. Pelas idosas, para que se tornem mestres da ternura, para que a sua experiência e sabedoria ajudem os mais jovens a olhar para o futuro com esperança e responsabilidade. Que sejam cheias do Espírito Santo e tenham força e coragem para enfrentar as dificuldades que o mundo as impõe. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Pedimos por nossas irmãs doentes fisicamente e espiritualmente, para que restaurem suas forças físicas, morais e espirituais. Que sejamos cheias do Espírito Santo, para vivermos a alegria do Evangelho. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Pedimos pelas nossas famílias, que mães, esposas e filhas cristãs sejam exemplo a serem seguidos e sejam uma luz orientadora para todos. Rezemos por todas as mulheres como um ato de amor e responsabilidade, que sejamos cheias do Espírito Santo, para que nos fortaleça para superar dificuldades e viver com propósito e fé. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo desde a Anunciação, nosso exemplo de mulher e mãe, nossa Consoladora, pedimos que interceda por todas nós e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.